Fala galera, hoje a gente vai fazer um trabalho simplesinho de classificação com multilayer, o MLP. Para isso a gente vai usar essa base aqui de números que foram escritos à mão e alguém recolheu eles batendo foto. Então nós temos os dígitos 0, 8, de 0 até 9. Então a gente vai ter que pegar essa imagenzinha, que são 28 por 28 pixels, e classificar ela, ou seja, vamos usar todos os dados aqui para dizer se isso aqui é um zero, se isso aqui é um 8, e vamos ver quanto a gente consegue acertar com o multilayer e fazer umas análises legais. É, para isso, a gente vai usar essa metodologia aqui, que é chamada de CRISP-DM. Só para a gente saber o passo a passo, mais ou menos, o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ignorar essa parte de Business Understanding, porque a gente já vai ter nosso problema aqui. Essa parte não é relevante para nossa tarefa. A nossa tarefa é só classificar essa base de dados, então a gente não precisa entender o negócio, não tem nada por trás, é só classificar corretamente. Então, ignorando essa primeira parte, a gente vai tentar entender os dados, depois preparar os dados, depois fazer a modelagem do MLP finalmente e avaliar. O deployment também não vai ser necessário, porque deployment é para colocar em produção, então, como a gente não vai subir o modelo para nenhum lugar para ser usado, então essa fase aqui também não existe. Então nós vamos focar nessas 4 etapas aqui, que eu vou mostrar no Colab. O Colab, para quem não usou, é bem simples. É só pesquisar Google Colab no Google e abrir. Aí quando vocês abrirem uma coisa parecida com essa aqui, vocês podem criar os seus. Então, New Notebook aqui. Ele fica tudo no seu Drive, então nem armazenamento você vai ser custado. E vai ter um botãozinho aqui que é para conectar um ambiente. Então você clica aqui para conectar ou clica aqui para tentar rodar uma célula. Então ele funciona assim: você pode misturar texto com código, então ó, escrevi aqui, esses são nossos imports, nossas bibliotecas que vão ser importadas. E tá aqui, é um textinho que tem nas camadas. Então, voltando para o CRISP-DM, as 4 etapas vão ser entendimento dos dados, preparação, modelagem e avaliação. Então, temos aqui a exploração inicial e coleta de dados, que se encaixa na primeira. Se a gente está explorando eles, a gente está tentando entender o que é que eles são, como é que eles estão espalhados, né? Quais são suas peculiaridades. Preparação de dados é o pré-processamento. Modelagem é fazer o modelo. E avaliação final, que é analisar os resultados. Então, eu vou começar rodando aqui meus imports. Essas bibliotecas, vou falar rapidamente o que ele está rodando. Keras é a biblioteca que vai dar pra gente o MLP e a base de dados. Então, ó, MNIST. MNIST é o nome da base de dados de números. Aqui, ó, MNIST. Sequential é o que a gente usa para fazer o MLP. Então, todas as camadas vão ser sequenciadas, por isso que o nome é sequential. Então, a gente vai fazer uma sequência de camadas, que é usando essa biblioteca. Aí, cada parte da sequência vai ser um tipo de camada. Então, pode ser a densa, que são a dos neurônios, ou a flatten, que é para gente achatar a imagem. Depois eu falo. Enfim, esse aqui é só para ajeitar os dados, também vou comentar depois. O NumPy é para fazer algumas operações matemáticas. O Matplotlib é para a gente plotar uns gráficos aqui na análise dos resultados. E aqui mais uma coisa que eu vou falar quando aparecer na modelagem. Então, já tendo os imports, nós vamos fazer a exploração inicial dos dados. Essa primeira aqui, nós vamos carregar, então, load data. Vamos pegar todos os dados. Esses dados aqui são as imagens, a gente vai ver depois. Mas ela vem nesse formatinho aqui, já bonitinho. Tem o X-Train e o X-Test, o Y-Train e o Y-Test. Então, com isso, a gente já separou o que a gente vai treinar e o que a gente vai testar. Aqui eu fiz um print para vocês verem qual é o shape do dataset, ou seja, esse aqui é o número de imagens de treino. Então tem 60 mil imagens para treinar e 10 mil imagens para testar. E todas as imagens são 28 pixels por 28 pixels. Essas são as dimensões do nosso dataset. Aqui a gente pode printar o formato do X-Train. Isso aqui, quando eu coloco zero, quer dizer que é a primeira imagem do nosso dataset. Então eu posso abrir a imagem também. Como ela tem só 28 pixels, ela é pequenininha. Mas se a gente der zoom, dá pra perceber que é um 5 com poucos pixels.
Aqui eu fiz uma função que mostra as imagens de uma forma mais amigável. Os pixels vão ficar gigantes aqui, então vai ocupar mais de um pixel. Então tá aqui. E- As imagens são preto e branco, só que o PyPlot aqui, ele tenta botar uma corzinha, não sei porquê, mas é para representar a intensidade. Então, quanto mais perto do roxo, é mais perto de preto, quanto mais perto de amarelo, é mais perto do branco. Deve estar para tirar, mas não é necessário. Mas saibam que as imagens são preto e branco, as imagens são essa daqui. As imagens são desse tipo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o Matplotlib porque não cabe para esse assunto. Mas quem quiser olhar depois, não é um bicho de sete cabeças, não. Aí aqui eu fiz mais uma coisa interessante, que é só pra gente ver que realmente são dados, né? Então o que é que eu fiz? Todos os pixels que tiverem valor zero vão ficar com um hífen, e todos os pixels que não são valor zero vão ficar com um arroba. Então, o pixel com valor zero, o que é que seria? Seria um valor preto, né? Seria, ou seja, toda essa parte de fora aqui. O valor zero é preto. Vai de 0 a 255, os pixels, né? Como não é RGB, só é um valor, então é 0, 255. Tem que ser entre esses dois valores. Então, se for qualquer coisa que não seja um pixel preto, eu vou printar um arroba. E aqui eu vou pegar a primeira imagem, index 0, que eu estou colocando aqui, e aqui dá para ver de uma forma diferente que realmente são dados, né? São números. Eu peguei aqui é um zero, então todos esses aqui são zero, e realmente eles são, porque aqui é tudo preto em cima. E onde forma realmente o formato dos 5 são os arrobas, que são os nossos pixels brancos. Dá pra printar eles também mostrando os números. Eu não fiz aqui, mas eu posso fazer aqui. Então, ó, temos o valor que é só um formato diferente do NumPy, mas é um zero. E os nossos pixels que viraram arroba tem vários valores. Tem, como eu disse, entre 255 e 0. Então, esses são nossos pixels que são ou cinza ou branco, né? Quanto mais perto de 255, fica mais perto do branco. Enfim, com a gente fazendo essa exploração bem rápida dos dados, a gente sabe, né, que eles são números. Eu vou mostrar só mais um aqui por curiosidade. Então, esse aqui parece um 2. Ficou meio ruim de ver, mas acho que é um 2. Então fizemos nossa exploração inicial dos dados. Como é um problema simples, né, que já foi feito bastante por muitas pessoas, várias vezes, não, a gente não precisa de nenhum insight superior que para entender realmente o que está acontecendo aqui. Dá para entender rápido, são números, a gente vai classificar eles. E agora vamos para processar os dados. De novo, aqui eu vou mostrar o que é que a gente está trabalhando, né? Então, nosso arrayzinho de 28 por 28, que no total, né, dá acho que 784 pixels. Então, são 784 valores para cada uma das 60 mil imagens. Então, são vários números aí. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai normalizar os dados. Aí por que a gente faz isso? Os dados entre 0 e 255, eles não são muito bem trabalhados por um MLP. Os MLPs geralmente trabalham com valores entre 0 e 1 nos pesos. Então, se você tiver valores, pesos e bias, né? Ou seja, se você botar valores muito grandes para serem as features, ele primeiro vai demorar para calcular, porque valores grandes dão números maiores, como também tem um problema de os pesos ou os bias ficarem relevantes. Por exemplo, se eu somar um bias de 2 num valor, sendo que o peso está entrando como 250 peso não, né? O peso vezes a feature está entrando como 120, eu somar 2 de bias não vai mudar muita coisa. Então, a gente normaliza eles para ficar no intervalo entre 0 e 1. Aí, por que isso funciona? Porque se o meu maior valor é 255, e eu dividir todos os valores por 255, eu vou ter no máximo 1. E no mínimo 0 também. Então os valores agora vão ficar entre 0 e 1. 0 dividido por 255, 0. E 255 dividido por 255, 1. Então todos os valores vão ficar uma porcentagem aí. Aqui, deixa eu mostrar os dados. Acabei não rodando. Então aqui, acabei de
de rodar a parte do processamento de normalização. E aqui vamos ver a diferença. Aqui ó, temos vários zeros, 18, 136, 175, 255. Então temos vários valores entre 0 e 255. Só que agora a gente vai ter vários zeros, como normal, mas agora a gente vai ter vários valores entre 0 e 1. Ou seja, esse 1 aqui era 255 antes. E esse 0,96, por exemplo, pode ser, sei lá, 230, algo do tipo. Então, beleza. Agora, vou mostrar como é que são os rótulos para vocês. Eu botei esse int aqui só para o print não ficar o do NumPy, mas ele é um NumPy. Mas, enfim, eu tô pegando a classe do nossa primeira imagem. Nossa primeira imagem diz que é classe 5, né? Como dá pra ver aqui, né? Xtrain 0 e o Ytrain 0. Então, a gente tem esse 5 aqui e ele é classe 5. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente não vai usar dessa forma. A gente vai fazer um one-hot encoding, que é uma coisa que é bastante utilizada no Machine Learning. Eu vou mostrar, que é mais fácil mostrando. O que é um one-hot encoding? A gente vai transformar valores inteiros que, por exemplo, as várias classes seriam o quê? 5, cadê? 0, 3. Então, todas as classes vão ser um número. Vai ser o 0 ou 1, que é exatamente o que está na imagem. Só que o que a gente vai usar, de verdade? A gente vai transformar esses valores em um vetor. Ou seja, essa aqui agora é a classe da primeira imagem. A primeira imagem antes era 5. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O valor 1 vai estar na posição da classe. Então, o índice 12 aqui, que é 3, é para o 1 ficar 0, 1, 2, 3. É para ficar na quarta posição. Então vamos ver. Pronto, ficou na quarta posição. Então é isso que vai fazer. Tem outro exemplo aqui de um vetor. Tá aqui, o vetor do rótulo representa classe 0. Por quê? Porque está no primeiro. Enfim, para que serve isso? Vocês provavelmente já viram, mas a camada de output de um MLP, ela vai dar vários valores entre 0 e 1, uma porcentagem, com a softmax no output, e ele vai ver qual classe deu no final. Ou seja, se o meu neurônio número 0, 1, 2 tiver com probabilidade de 95, ou seja, 0,95, quer dizer que o meu modelo previu que a imagem era o valor 2, classe 2. Então, se vocês verem aqui, a gente tem mais ou menos um vetor. E ele está falando que é a posição 0, 1, 2. É a posição 3 do vetor. Então é por isso que a gente fez um hot encoding. Porque se fosse, por exemplo, saísse de todos aqui e fosse uma setinha só, talvez fizesse sentido usar ele assim. Mas acho que fica bem visível assim que a gente está prevendo qual posição do vetor está saindo com a maior probabilidade. Então, por que que eu não previ a classe 6? Porque que ia dar muito próximo de zero, deu 0,03. Então, o mais próximo de 1 foi esse aqui. É por isso que a gente faz um hot encode. E agora vamos para o modelo, para a modelagem. Primeiro, né, como é que vai... A gente vai fazer, antes de fazer um modelo decente, a gente vai fazer um modelo simples, um perceptron. Perceptron, né, é um MLP de uma camada e um neurônio. Então, vocês verem aqui, a gente vai começar com as camadas. Vamos começar não, né? Vamos ter as camadas input, a primeira camada escondida, que é a última, hidden layer, e a camada output. Só isso. Vamos ter só essas três. Para isso, desse exemplo aqui, que temos a primeira imagem, que é 28 por 28, né? 784 pixels. E nós vamos achatar a imagem. O que é achatar? Essa imagem é uma matriz. Então, vão ter linhas e colunas. O MLP ele não trabalha com linhas e colunas. Ele trabalha com todos os vetores, todos os valores entrando na mesma linha. É como se a gente pegasse a imagem, que é um quadrado, e transformasse numa linha.
Então a gente vai pegar a primeira coluna, são várias colunas, uma em cima da outra. A gente vai pegar a segunda coluna e jogar no final da primeira. Então, e a terceira no final da segunda, e assim construir um vetor. Essa é uma camada chamada de achatamento, a flatten layer. Então, isso aqui que antes era uma matriz, 28 por 28, virou um vetor inteiro de 784. Depois disso, os valores vão vir para nosso perceptron, nossa camada escondida com o neurônio, e depois vão calcular com seus pesos e o bias dele os outputs, né? Então, vai passar aqui a imagem e ela previu 2, por exemplo. Previu errado, né? Que pode acontecer. Então, aqui vamos criar o perceptron. Como é que ele funciona em código, né? Como eu disse, a gente vai usar o sequential, que é a classe sequencial, se é a tradução exata, do Keras, que ele vai construir nosso MLP. Então, tá aqui, perceptron, no caso. O perceptron vai receber um sequential. E o que é que tem no sequential? Vai ter um array de camadas. A primeira camada flatten, que é essa aqui, de achatamento. Então, a gente está dizendo que vão chegar matrizes de 28 por 28, e a camada flatten vai saber que ela precisa achatar ela. Depois disso, vamos ter nossa única camada escondida, que é nosso perceptronzinho. Então, estou dizendo aqui que tem um neurônio. O primeiro aqui é o neurônio, então eu tenho um neurônio, que é a escondida aqui. E eu vou usar a ativação de ReLU, que é a... Deixa eu pegar. ReLU Activation. Que é essa funçãozinha, né? Então, se o valor for 0 ou menos, o valor retornado vai ser 0. E se for maior que 0, vai ser o valor. Então, se eu pegar um valor de 2 aqui, no eixo x, a função vai me retornar 2. É uma função a mais simples de ativação, mas ela é bem útil, porque ela é mais rápida. E depois a última, a nossa camada de output, que vão ter 10 neurônios. 10 neurônios para completar, né, aqui. E ela dá match, cada neurônio da output vai dar match em um valor do nosso one hot encoding. Certo? Então, vou rodar aqui. Isso aqui é só uma mensagem dizendo que criou o nosso Perceptron. E nós vamos compilar ele agora. Compilar ele é basicamente escolher o learn rate e a nossa função de perca. A função de perca é a função que vai calcular a atualização dos pesos, com base na resposta dele, se foi errado ou não. Nesse caso aqui, que a imagem era um zero e ela previu quase com 100% de certeza que era 2, nossa loss vai ser bem alta, porque ela errou feio. Então é basicamente isso. Se errou feio, a loss é alta. Essa categorical é para dizer que são 10 neurônios no output. Se fosse binary, seria só um neurônio, por exemplo. Então, nesse caso aqui, é só para dizer que vai ser calculada com base nos 10 neurônios finais. E nossa métrica que a gente vai querer ficar olhando, né, se está melhorando ou não, é a acurácia. Acabei não falando, mas a acurácia é a taxa de imagens acertadas sobre o total de imagens. Então, se tem 10 imagens e eu acertei duas, 2 sobre 10, né? Então 1 sobre 5 dá 20% de taxa de acerto. Então eu vou compilar aqui. Agora, a gente vai ver o... Na verdade, eu escrevi aqui backpropagation em ação, mas não é isso aqui agora não. Depois. Pronto. Primeiro, a gente vai até adicionar aqui. Vamos ver se os pesos e bias estão corretos. Primeiro, vamos calcular quantos pesos e bias deveriam ter nas nossas camadas. Aqui, o que é que eu vou printar? Primeiro eu vou printar o número de pesos na camada de input, ou seja, esses pesos aqui. Se a teoria estiver certa, né, que a gente vai testar, é para ter um peso para cada input. Como eu disse que cada input aqui vai ser um dos pixels, então tem que ter 784 pixels nessa primeira camada. Então vou escrever aqui, tem que ter 784 pesos aqui. Aqui já é uma string, né?
Então, vou botar... Tem que ter 784 aqui. E o bias, a gente sabe que não é com base nas ligações. O bias é com base nos neurônios, ou seja, é para ter só um bias, que é o desse único neurônio aqui. Então, um bias. Depois a gente vai ter o número de pesos na camada oculta 1, são esses daqui. Como são 10 neurônios no output, tem que ter 10 pesos. Então, 10 pesos. E, finalmente, os bias da camada escondida. Como os bias são por neurônio e tem 10 neurônios aqui, tem que ter 10 bias também. Que é um bias para cada um dos outputs. Então, primeiro vamos ver as layers, né? Então, realmente, a gente construiu 3 layers, que é a de achatamento, a única escondida do nosso perceptron e a output. Então, vamos ver. Então, deu tudo certo, né? Eu printei aqui o comprimento, né, o tamanho do peso de input, que eu peguei usando layers e get weight do Keras. Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque é só decoreba de função, é bem besta, é só pesquisar, que é simples. E depois fiz isso para cada um, então eu peguei o tamanho dos pesos do input, o tamanho dos bias do input, e a mesma coisa para a primeira hidden. Não vai ter da última, porque ele sempre se refere à próxima, então o output já não tem mais pesos depois nem bias, porque já acabou, né? Output ela não tem mais nada. Então, agora a gente vai ver o backpropagation em ação. Eu separei aqui 5 épocas, eu fiz elas de um por um, então eu fiz uma época a cada iteração do for, e eu vou printar o bias. Por que eu vou printar o bias? Porque o bias tem que ficar mudando conforme ele vai acertando. Ou seja, ó, o bias da. Deixa eu ver qual camada era. Layers 1. Input. Então, eu tô vendo esse bias da minha camada escondida ficar mudando. Ele começou em 0 e está se atualizando. Essa atualização dele aqui é com base no erro. Então, minha loss aqui foi 2. Então, o backpropagation vai ter que atualizar isso aqui de acordo. Porque ele deve ter errado algumas coisas para esse aqui, né? Aqui, ó. Acurácia de 18%, ele errou bastante, né? Das 60 mil imagens, ele acertou. Não vou fazer o cálculo agora, mas ele errou bastante. E ele não cresceu muito. Aí vocês pensam, por quê, né? Por que ele errou tanto? Porque um neurônio, um perceptron, não é o suficiente para captar as nuances de uma imagem. Mas aqui é para vocês verem basicamente que o bias realmente está se atualizando com o tempo, que é o backpropagation funcionando. Certo. Agora, a gente vai ver um detalhezinho, que é um bias com um learning rate maior. Learning rate é taxa de aprendizado, que é o quão rápido os pesos e bias vão se atualizar. Então, aqui a gente começou com uma taxa de aprendizado de 0,01. E agora a gente vai usar uma taxa de aprendizado para testar de 0,1. Ou seja, 100 vezes maior. A gente vai comparar a atualização do peso. Então, vou rodar aqui. Ó, a gente agora começou com isso aqui, mas o primeiro não importa, acho que o primeiro é aleatório. Mas ó, do primeiro pro segundo aqui, ele foi de 0 para 0,14, menos 0,14, né? Então ele não mudou quase nada. Mas agora, ó, ele foi de 0,3 para 4,5. E de 4,5 para 6, ele tá dando passos bem grandes. Esses passos bem grandes é justamente porque a gente alterou o learning rate. O resto inteiro tudo tá igual, mas a gente alterou o learning rate. A gente alterou 100, tá 100 vezes maior, né? Então ele chegou até -9, que não é muito comum de pesos chegarem. Como eu falei, os pesos de bias eles geralmente ficam perto de 1 ou 2, negativo ou positivo, né? Que dá pra ver aqui, ele tá nem chegou a passar de 1, o valor absoluto. Então, quase em 10. Só pra ver o impacto das coisas que a gente pode ir setando. Agora, que a gente demonstrou o Perceptron, a gente vai construir um MLP
mais decente, né? Então agora de ter, ao invés de ter um neurônio aqui, nós vamos ter 100. Com 100 neurônios aqui, a quantidade de peso já vai ser bem mais absurda, né? Vai ser 100 vezes 784, né? Então, 78.400 pixels. Pixels não, não 78.400 pesos. Então, vou rodar aqui. Mas essa é uma camada, tá? A última aqui é igual e a primeira é igual. Só botei mais 99 neurônios. Aqui a gente vai treinar. Esse fit, eu acabei esquecendo de falar, eu acho, nos outros. Mas o fit, ele vai usar as imagens, que são 60 mil imagens de treino, e os seus respectivos valores corretos para treinar. Nesse caso, a gente vai usar 5 épocas para isso. E a gente vai usar para validar o nosso dataset de teste. Ou seja, deixa eu mostrar aqui enquanto ele roda. Aqui ele está prevendo cada imagem. Se vocês perceberem, ele demora um pouco mais do que antes, porque agora tem mais coisa para calcular. Tem 100 vezes mais coisas. Então, ó, já mudou bastante. A gente começou no outro com 18% de acurácia e agora já tem 87%, porque a gente botou muito mais neurônios, então eles têm mais capacidade de fazer as previsões. E com isso, com esse treinamento, a gente acertou 87 em treinamento e 95 no de teste. Ou seja, tá melhor ainda, né? Ele tá aparentemente generalizando bem, pelo menos para esse dataset. Esperar acabar. Mas já deu para ver uma melhora substancial aí da acurácia. É uma base de dados bem simples, né? Botar 100 neurônios em uma camada é pouca coisa para muitas atividades. Atividades não, né? Muitas tarefas, como outras bases de dados, pode ser muito pouco ou nem convergir nunca, porque o MLP pode ser ruim para algumas bases de dados. Para essa, o MLP é muito bom, por isso que ele é uma base de dados de entrada, mas não é sempre que isso vai funcionar. Não dá para saber também o que vai funcionar. Tem que testar. Por isso que isso é uma fase da metodologia CRISP-DM. Por isso que modelagem é uma fase. Eu botei só 100 e deu certo e fingi que isso era uma modelagem, mas na vida real você vai testar várias até dar certo ou não dar certo e trocar de modelo. Tá. Aí aqui eu vou fazer um teste para mostrar com menos imagens de treino. Eu vou treinar com menos imagens. Por que eu vou fazer isso? Uma das coisas que a gente queria mostrar na cadeira, o Gustavo até me pediu, é mostrar o impacto das coisas. Então, se eu tenho muitas imagens de treino, eu estou ajudando o meu modelo a generalizar melhor. Como, por exemplo, a gente quer separar um dataset de gato e cachorro, e eu tenho vários cachorros diversos, e eu vou ensinar o modelo a dizer se isso é um cachorro ou um gato. Só que se eu reduzir minha base de dados e eu, por exemplo, só tiver foto de cachorro salsicha, se eu mostrar a foto de um pincher, tem chance dele dizer que é um gato, porque ele só viu o pincher. Então a capacidade de generalizar fica pior quanto menos imagens nesse caso, né? Ou quanto menos dados você tiver para treino. Quanto mais dados para treino, melhor. Esse caso do cachorro é bem mais fácil de entender porque realmente, se você mostrar para uma criança só pitbull, pitbull, pitbull e dizer que é um cachorro, quando ele vê um pincher, quando ele vê um chihuahua, ele vai provavelmente não saber que aquilo é um cachorro também, porque você só mostrou pitbull. E é bem diferente, né? Então é importante ter dados variados. Isso é uma coisa que não tem como. Não tem muito como escapar, os dados têm que vir variados já, né? Mas se você perceber isso, que eu vou mostrar como é que vocês percebem, vocês podem avisar para os chefes de vocês ou para quem quer que seja que não tem. Tá difícil de trabalhar com isso. Aí você tem que provar que tá difícil de trabalhar, né? Então, para isso, eu vou reduzir meu dataset, reduzir ele aqui. Só tô pegando agora 1000 imagens. Das 60 mil, eu tô pegando só 1000. E agora eu vou treinar ele só com 1000 imagens. Ó, é até bem mais rápido. Esperar acabar. Mas enfim, esse era o ponto importante de você saber isso, porque a gente vai agora analisar os resultados, né? Então, ó, se vocês forem ver, a minha acurácia aqui ainda está alta. Por quê? Porque no treino, o MLP ele vai quase com certeza se adaptar ao dataset de treino. A menos que ele esteja
quebrado, né? Por exemplo, se aqui eu tivesse várias imagens de número 5 com rótulo de que eles eram 3, algumas de 3 com rótulo de 2, aí ia dificultar até a acurácia do treino, porque os dados não iam estar fazendo sentido. Mas quando os dados fazem sentido, mesmo que sejam poucos, o MLP ainda consegue fazer uma boa acurácia de treino. Mas, se vocês forem ver, a acurácia de teste diminuiu. Deixa eu pegar outra, ó. Antes a gente conseguiu chegar em 97 e agora a gente não conseguiu, a gente conseguiu chegar em 84. Quando a acurácia de treino estava perto de 92 aqui, a gente já estava com 96. E aqui com 92 a gente está com 84. Isso acontece porque nossa base de dados de treino não generalizou o, a vida real, né? O caso desse é o que eu falei. É como se a gente tivesse removido as imagens de pinche, a imagem de chihuahua, e botado nosso modelo para treinar. Quer dizer, ele vai sempre errar quando aparecer um pincher porque ele só treinou com pitbull? Não, mas a chance dele errar é mais alta. Então, para isso, a gente vai usar esse plotzinho, que, como eu disse, a gente não vai atentar muito a essas funções do Matplotlib. Mas, primeiro, a gente vai plotar aqui o que aconteceu no nosso... Esse aqui é o de dataset completo. Então, esse aqui é uma coisa funcionando normal, né? Quando está no mundo ideal. Então, se vocês forem ver, a nossa acurácia foi subindo no de treinamento e também foi subindo no de teste. E na perca, que é a loss, o valor da perca tem que diminuir mesmo, que é o quanto o nosso modelo está errando. Então, o nosso modelo tá errando menos no de treinamento e errando menos no de validação. Ou seja, está fazendo sentido. Quando esses gráficos não estão se acompanhando, pelo menos em parte, vocês vão ver que tem alguma coisa errada. Que é o que a gente vai ver. Bom, eu ia fazer um corte porque o que eu ia mostrar acabou não dando certo, mas acho que ficou até legal mostrar isso. O, os gráficos com pouca imagem ainda assim ficaram certos. Eu perdi a imagem aqui porque eu fui dar uma olhada se eu tinha feito algo errado. Mas vamos supor que essa aqui era de com menos imagem também, porque ficou parecido com isso. Se você voltar o vídeo aí vai dar pra ver. É, isso aí pode realmente acontecer. Não é só porque eu diminui o número de imagens ou de dataset que ele vai errar. Ou seja, o que aconteceu antes é que o meu modelo, mesmo com foto só de pitbull, ainda sabia diferenciar um pincher de um gato. Então foi isso que aconteceu. Mas eu treinei de novo aqui o modelo com menos imagem, porque não é, o modelo tem muitas coisas que são aleatórias dentro dele. Então, se você rodar várias vezes, você vai ter vários resultados diferentes. Então, para esse caso aqui que eu rodei agora, ó, o que eu queria mostrar era isso, que não tá parecendo que eles estão andando em conjunto. Quando não tá andando em conjunto a acurácia de treinamento e validação, ou a de uma perca de treinamento e validação, você sabe que tem algo errado. Nesse caso, o que é que tá errado? É que são muitas poucas imagens, então a gente não está conseguindo classificar bem. A gente não tem o conhecimento necessário para classificar bem. Como eu disse, isso aqui é um indício. Até porque ficou bem claro, ó, deixa eu rodar de novo. Quando eu rodei a primeira vez, ainda assim estava funcionando, né? Óbvio, não ficou tão alta, não ficou tão alta comparado com o outro. Quer dizer, ficou bem mais baixo. Mas na vida real você não vai saber se isso aqui está baixo ou se está alto. O que você pode usar são os gráficos. Então deixa eu ver de novo aqui. Ó, ainda deu errado. Então na maioria das vezes não vai ficar bom. É, mas sempre é um indício, porque se eu rodei várias vezes e uma deu certo, que era aquela primeira, deixa eu ver se eu consigo, não estou conseguindo de novo. Mas se uma deu certo, quer dizer que o seu modelo só você deu azar aí, ou você precisa melhorar um pouquinho mais o modelo que vai dar certo com os dados. Então, são vários indícios que vocês vão ter que ver. Realmente a base de dados é muito pequena para dar certo, mas se eu. Enfim, se botar o vídeo vai dar para ver que ela ainda assim não parecia errada. Que isso mostra que a fase de modelagem do CRISP-DM é muito importante, porque não é um teste que vai dizer se está errado, se está estranho. São vários testes, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Esse aqui é só para mostrar o que é essa history. É só uma.
ele salva, né, os valores de acurácia conforme as épocas vão passando. E de loss, tanto de validação quanto de treino. Espero que vocês tenham gostado. O professor vai passar também, acho que o trabalho vai ser usando uma parecida com essa base de dados aqui, que vai ser a Fashion, Fashion Eminist. Ela é, se eu não me engano, ela é bem simples também, só que ela é um pouco mais divertida. Ela inclui, deixa eu copiar umas células aqui. Ela inclui imagens de. Foi mal. Ela inclui imagens de bolsas, sapatos, camisas. Então, deixa eu colocar aqui. Tá carregando. Então, acabou que elas são do mesmo tamanho. Deixa eu ver se tá certo. Sim, dá certo. Agora é um sapatinho aqui. Óbvio, são muito poucos pixels também, né? Como todas as do MNIST, que elas são mais simples, mas aqui, ó. Sapato, camisa, não faço ideia do que é isso. Vestido, macacão, enfim. Vocês vão usar essa daí, o Gustavo vai passar para vocês. E eu vou disponibilizar esse notebook também. Então, é isso.